Você já sentiu que faz tudo certo, pensa positivo, tenta acreditar, mas mesmo assim nada muda? Isso pode ser mais comum do que você imagina. E hoje vou te falar uma verdade que quase ninguém tem coragem de dizer. A lei da atração não responde apenas ao que você pensa. Ela responde ao que você sente. E principalmente ao que você sente lá no fundo. E aqui entra algo muito importante que a neurociência explica. O nosso cérebro cria padrões, e esses padrões vêm das experiências que vivemos, da forma que fomos criados e das crenças que repetimos ao longo da vida. Ou seja, não adianta repetir frases positivas se lá no fundo você ainda acredita que não merece ou que é difícil. Dentro da espiritualidade e até nos ensinamentos mais profundos, já se fala sobre isso há muito tempo. Que não basta desejar, é preciso alinhar pensamentos, emoções e crenças. E talvez o que esteja te travando não é falta de esforço, mas sim uma programação interna que ainda precisa ser curada. E a boa notícia é: isso pode ser transformado com consciência, com repetição, com autoconhecimento e com carinho por você mesma, mesmo nesse processo. Você não está atrasado, você está despertando. E cada pequeno passo já é uma mudança. E aqui, antes de finalizar o vídeo, eu gostaria de falar com vocês sobre o porquê eu decidi criar esse canal, falando de autoconhecimento, lei da atração e desenvolvimento pessoal. Então, assim, em 2019, eu fiz um curso de marketing digital. Eu mexer com as redes sociais, né, das pessoas que não tem tempo e tal. E só que eu não consegui desenvolver. Foi bom o curso. Ele dava base para muitas coisas. Porém, a gente tinha que ir colocando em prática tudo que você aprendia, né? Todo novo ensinamento. E eu não consegui. Eu não conseguia gravar vídeo. Eu não conseguia captar cliente. Então, assim, foi uma frustração. Mas por coisa minha mesmo, por medo, porque eu tinha medo de gravar, eu tinha vergonha, eu tinha medo que as pessoas iam falar, eu tinha medo de não conseguir, de não ser suficiente, de eu não ter sabedoria o suficiente para lidar com aquilo. Então, assim, minha autoestima muito baixa mesmo, referente a eu não consegui mesmo. Eu tentei, eu chorava, eu estudava, eu passei meses me dedicando assim, eu passava horas vendo as aulas, perguntava. Por que algumas pessoas conseguem? Qual que é o segredo dessas pessoas? E a gente não começa perfeito, a gente não tem que esperar ficar perfeito para começar. Mas graças a esse curso que eu fiz, me ajudou no sentido de eu ter começado a estudar, a ler mais sobre, né, o desenvolvimento pessoal, sobre a lei da atração e a neurociência. Nesse meio tempo, de lá pra cá, eu fumava, deixei de fumar, eu bebia, parei de beber. Eu comecei a ir pra academia, porque assim, eu começava a ir pra academia, parava, começava, parava. Comecei a acordar mais cedo, né? Tipo, hoje em dia eu levanto 5 horas da manhã, vou treinar 6 horas. Então eu fiz um monte de mudanças e fui começando tudo devagarzinho, não foi nada do dia pra noite. E assim, muitas transformações estão acontecendo na minha vida e tudo começou através daquele curso lá atrás. Então eu fui eliminando coisas que eu achava que estava atrapalhando e estava realmente atrapalhando o meu desenvolvimento pessoal. Então, quando eu comecei a gravar esses vídeos aqui no canal, tive uma mudança bastante significativa que ficou muito bom para mim. Eu senti que eu tenho autoridade hoje em dia para falar, porque as mudanças estão acontecendo em mim. Eu estou em fase de desenvolvimento e eu estou dando o meu melhor. E Deus sabe o quanto foi difícil para mim postar o primeiro vídeo. Não foi fácil. Eu já tenho isso na minha cabeça, eu não vou desistir. Eu não vou desistir, eu vou até o fim. E tem a minha vida, a minha história de vida. Então, assim, as coisas que eu já passei desde a minha infância. Então, assim, foram muitas as vezes que eu caí, que eu tive que levantar. Muitas as vezes.
E teve muitas as vezes que o pior inimigo que eu tinha era eu mesma. Era a minha mente, era a minha forma de pensar, era a minha forma de agir. Não era ninguém do lado de fora, era eu mesma. Quando eu descobri que eu poderia mudar, que eu tinha essa capacidade, que eu poderia desenvolver e que eu poderia crescer, e as transformações que foram acontecendo depois que eu comecei a mudar a minha forma de pensar, minha forma de agir, minha forma de ser. Então é isso. Eu só quis falar aqui um pouquinho, acho que acabou ficando muito, e que eu vou continuar por aqui. Eu não vou desistir não, gente. Eu não vou desistir não. Eu não posso. E eu conto com a ajuda de vocês, tá bom? Então esse foi o vídeo. Se você chegou até aqui, eu fico muito grata, muito agradecida mesmo. Que Deus abençoe vocês, Deus, o universo, essa força maravilhosa que existe. Uns chamam Deus, uns falam universo, outros falam Criador. Eu falo Deus. É assim, então, que Ele nos abençoe aí e nos guie. Então, se você gostou desse vídeo, compartilha, curte, comenta e caminha comigo nessa jornada de autoconhecimento e transformação. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau!